Então, questão 5.22. Trace os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga e carregamento mostrados na figura e determine a tensão normal máxima provocada pelo momento fletor. Então, não é a tensão em uma seção que foi previamente fornecida, que foi previamente pedido o cálculo na seção. É a tensão normal máxima na viga. Então, eu vou identificar em qual seção, né, se encontra a tensão máxima, né, a partir do momento máximo, certo? E qual é, então, o valor desse momento máximo. Então, verificando aqui o valor, a resolução, né? 5.22. Então, eu transcrevi aqui a figura da viga, né? Então, notem que no apoio A, eu já tenho aplicado um momento de 25 kNm com sentido anti-horário. Em B, eu também tenho um momento aplicado de 15 kNm com sentido horário, tá? Então, esses momentos, eles vão dar um formato diferente daquilo que era habitual para nós até agora, tá? Do que a gente vinha fazendo até agora. Eu comentei com vocês que sempre que vocês tivessem uma viga biapoiada, né? O momento fletor, ele sempre iniciaria em zero, né? Uma viga biapoiada, ou então biapoiada com balanço, né? Nos apoios ou na extremidade livre, o valor do momento fletor sempre sairia de zero e chegaria em zero caso não houvesse momento aplicado. Tá? Então, agora, essa 5.22 trouxe para nós uma situação onde eu tenho momento aplicado nas extremidades. Tá? Então, eu preciso sair desse apoio A já com valor de momento de 25, né? Eu só tenho que identificar se eu vou sair com esse 25 positivo ou negativo, e eu sei que eu vou chegar no apoio B com um momento de 15 kNm. Eu também só tenho que identificar se é positivo ou negativo. Tá? Então, essa viga, ela é um perfil W 310 por 87. Então, eu fui lá na tabela, né? Fui lá na tabela W, de perfis W, 310. Vamos identificar aqui rapidinho. 310, aqui, perfil W 310, por 38,7. Então, tomando aqui os valores do nosso perfil, eu tenho para o H uma altura de 310, meu H, né? Eu trouxe para cá. E eu tenho um valor de inércia X, então, igual a 84,9 vezes 10 na sexta, né? Que eu já trouxe, aqui eu trouxe em milímetros ainda, né? 84,9 vezes 10 na mais 6. Mas depois na fórmula a gente aplica já em metros negativo. Então, nesse caso, já que eu vou fazer o traçado dos diagramas, eu vou precisar determinar as duas reações RA e RB. Tá? Então, eu encontro RA fazendo somatório de momentos em B igual a zero. Né? Foi o que eu fiz aqui. Então, eu estou indo da esquerda para a direita, o meu sentido de momento positivo é o horário. Né? Então, olhem só, se esse 25 ele está com sentido anti-horário, qual sinal que ele leva? Ele tem que levar sinal negativo, correto? Aí eu já aproveitei e já fiz, coloquei o outro momento, né? Trouxe o outro momento aqui na sequência, para já colocar todos os momentos na nossa expressão primeiro, antes de aplicar os outros carregamentos. Então, o 15, ele veio positivo porque ele está no sentido positivo, que é o horário, né? E, por fim, eu apliquei a carga distribuída de 40 kN por metro.
Então, esse 40 kN por metro em relação ao ponto B me dá uma tendência anti-horária, então também sentido negativo, menos 40 vezes o vão da carga distribuída, que é 2,4, vezes a distância do centro desse vão até o ponto B, então a metade do vão é 1,2, né? Então, 1,2 mais 1,2 igual a 2,4, certo? E aí deixei a reação RA aqui por último. Então, RA também girando, né? Me dá uma tendência de giro horária em relação a B. Então, mais RA vezes 3,6, que é a distância AB. Isso tudo igual a zero. Então, resolvendo, eu tenho que RA vale 66,78 kN. E para encontrar o RB, eu fiz o quê? Eu fiz o somatório de forças em Y igual a zero. Então, eu tenho aqui o valor do RA, positivo, né? Somei mais RB, menos a carga distribuída de 40, vezes o vão 2,4. Tá? Isso igual a zero. Reparem, aqui daí já encontrei o valor da reação RB de mais 29,22 kN. Reparem que os valores de momento, o 25 e o 15, eles não entram no cálculo de reações de apoio, tá? Aliás, desculpem, não entra no cálculo do somatório de forças em Y. Certo? Então, pessoal, com as reações determinadas RA e RB... Ô, professor, mas, Pode falar. ô, professor, por que que ele não entra ali na somatória de força simples? Não é só porque é momento, é por isso? É porque é momento, exato. Então, quando eu estou somando forças em Y, eu somo só carregamento, tá? Só forças na direção vertical, tá? Porque essas forças aqui, de momento 25 e 15, elas já são absorvidas pela reação de apoio. Então, a reação RA, ela só tem esse valor de 66 em função desses momentos 25 e 15 aplicados na extremidade. Senão, o RA não teria o valor de 66, correto? Então, quando eu Ah, faço tá, perfeito. Uhum. o somatório em Y, eu nunca considero os momentos. Ok. Então, aqui, traçando o diagrama de esforço cortante, né? Essa abreviatura aqui. Aqui em quilonewtons. Eu começo no ponto A com o 66,78, né? Então, positivo, eu vou subir aqui na direção positiva de Y, né? E depois esse valor, eu tenho uma carga distribuída, ele vai até a distância de 2,4 do ponto A, que eu nomeei, aqui seria um D, tá, pessoal? Não está fechado a perninha aqui, mas é um D aqui. Ele vai até a distância de 2,4, decrescendo de forma linear, porque eu tenho uma carga uniforme, né, distribuída uniforme de 40. Então, eu tenho 66,78 menos 40 vezes o 2,4, né, que me fornece esse valor 29,22. Então, esse é o valor. Aqui eu coloquei o ponto C, né? Depois eu anotei C novamente, porque foi onde cortou a linha aqui no eixo X. Então, esse ponto aqui, aonde chega no final da carga distribuída, então eu cheguei com o valor antes, né? Reparem aqui, ó, em C, antes, 66,78 menos a carga distribuída de 40 vezes o vão, isso me fornece o valor de menos 29,22, né? O valor que chega em C. Aí de C até o apoio B, vai constante. Então, eu vou chegar lá em B antes com o mesmo valor 29,22, porque nesse trecho aqui eu não tenho carga nenhuma, certo? E B depois, né? B depois é igual a zero. Por que B depois é igual a zero? Porque vai ser o menos
29,22 mais, aqui eu não representei, né, mas seria mais a reação no ponto B, que é 29,22 positivo, isso zera, então, a reação cortante no ponto B. Né? Então, feito o traçado do diagrama de cortante, a gente prossegue, então, para o traçado do fletor. Né? Em alguns casos, a gente faz o traçado, vocês vão fazer o traçado do diagrama de esforço cortante e ele acaba que não tendo utilidade, tá? Porque o diagrama de momento, automaticamente, ele já apresenta o valor máximo de momento fletor. Mas, nesse caso aqui, o diagrama de cortante foi útil, tá? Porque sem o diagrama de cortante, eu não saberia identificar em qual seção, né, em qual ponto da viga se encontraria o valor máximo do fletor e também não conseguiria identificar qual seria esse valor máximo. Tá? E como que eu faço essa identificação de valor máximo de momento fletor? Para mim identificar onde que se encontra o fletor máximo, eu preciso determinar qual distância x, tá? Qual distância x a partir do início da viga que o gráfico do cortante corta o eixo y, certo? Então, aqui ele cortou o eixo y, né? Ele veio de mais 66,78, cortou o eixo x num determinado ponto, né? E foi decrescendo o valor do cortante até chegar no valor de menos 29,22, tá? Aí eu preciso determinar essa distância x, porque o máximo fletor se encontra a x metros do ponto A. Tá? Então, se encontra a x metros. Tem duas maneiras de encontrar essa distância x. Vocês podem fazer por semelhança de triângulos, né? Então, vocês podem pegar aqui o triângulo maior AC, AC, né? Eu chamei aqui, eu tenho dois Cs, mas vamos chamar esse aqui, esse segundo de C, e esse aqui vamos chamar de D. Então, eu teria o primeiro triângulo maior, o AC, né? E teria a altura maior, que seria a altura 29,22 mais 66,78. Seria o triângulo maior, né? E o menor seria o triângulo AD, né? Do A até o final, que me fornece a distância x, pela altura 66,78. Então, eu poderia fazer essa semelhança de triângulos e encontrar o valor x. E uma outra maneira de encontrar esse valor x é a maneira que eu fiz aqui, fazendo o somatório de cortantes na direção vertical igual a zero, né? Eu também consigo determinar o x. Então, vou fazer aqui mais 66,78, que é o valor que eu tenho no ponto A, menos o 40, que é o valor da minha carga distribuída, vezes uma distância x, tem que ser igual a zero. Não é isso aí que aconteceu aqui no gráfico? Eu saí com mais 66, menos 40, carga distribuída, vezes uma distância x, me forneceu o valor de cortante igual a zero. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que x é igual a 1,67. Então, agora eu sei que o momento máximo se encontra a 1,67 metros do apoio A. Tá? Então, eu fiz a determinação do momento. Aqui está confuso porque eu tô chamando dois pontos pelo mesmo nome, né, pessoal? Mas já identificaram aí, né? Aqui no diagrama de fletor, aí eu nomeei C e D. Então, vamos chamar o C aqui como sendo o máximo, né? Então,
calculei o máximo em C, mais 66. Tá? Aqui também tem um errinho aqui, não é igual a zero, né? Aqui seria o momento C igual, já continua com mais 66. Aqui foi um errinho que eu cometi aqui. Então, mais 66,78 vezes a distância até o ponto C, né, até a seção C, que é de 1,67, né? Isso positivo, porque me dá uma tendência horária, né, de giro. O momento que está aplicado no ponto A está anti-horário, então já anoto aqui o menos 25. E na sequência eu tenho a carga distribuída para baixo, né, de 40. Então, para baixo, em relação a C, me dá um giro anti-horário, também negativo, menos 40, vezes a distância até o ponto, que é de 1,67, e aí eu preciso multiplicar pela metade do 1,67, né? Considerando a resultante desse carregamento aplicada no meio, no centro do vão 1,67, que é 0,8347. Então, resolvendo isso, o momento resultante foi de mais 30,74. Então, a nossa convenção aqui de momento positivo é para cima, né? Para cima da linha X. Então, reparem que o meu momento máximo, ele aconteceu aqui a 1,67, né? Aqui eu tenho 2,4 do trecho da carga distribuída, e o momento máximo aconteceu aqui a 1,67 do apoio A. Né? Então, somente mesmo a partir do diagrama decortante para a gente identificar isso aí, certo? Depois, fazendo o cálculo do momento no ponto D, que é o final da carga distribuída, né? Então, veio aqui o momento em D, mais 66,78, que é a reação em A, vezes a distância até o final da carga distribuída, o 2,4. Depois, o menos 25, que é o momento em A, né? Anti-horário negativo, menos o 40, que é a carga distribuída, vezes o vão, 2,4, vezes a metade desse vão, que é 1,2, né? Então, me fornece esse cálculo um momento de mais 20,07 kNm. Então, calculando só nos pontos definidos, eu não tenho o máximo de cortante, né? Então, precisei determinar o valor do X, tá? Agora, qual o valor de momento, aqui eu não coloquei o cálculo, mas qual o valor de momento que vai chegar aqui no ponto B? Então, no ponto B, eu coloquei o valor negativo. Por quê? Porque esse momento, se eu venho, ele tá positivo, né? Eu estou vindo de A para B, considerando o sentido horário como positivo. Então, quando eu chego em B, eu chego com o valor de momento, né? Aqui eu deveria ter especificado esse cálculo, né, detalhado para ficar mais visível, né? Mas dá para a gente interpretar bem dessa forma. Eu preciso chegar com um valor em B que, somado com mais 15, vai me fornecer zero, porque o sentido AB, o horário, é o sentido positivo. Então, quando eu chego em B, esse momento aplicado em B, ele é positivo. Então, por isso que o gráfico chega com um momento negativo, porque chega com um momento negativo em B, porque eu vou somar com mais 15, né? E aí ele vai estabelecer o equilíbrio, né? Momento igual a zero. Certo? Então, agora, traçados os gráficos, eu preciso só desse valor de 30,74 kilonewtons, né? Aqui eu fiz o cálculo, eu coloquei todos os valores em Newton, né? Que foi mais 30.
Aqui também eu anotei já direto em quilonewtons, mas aqui no cálculo eu peguei os valores em newton. Mais 30.740,9 newton metro, vezes o C, que é a meia altura da nossa seção W, né? Então, a meia altura de 310, a meia altura de 310 é 155, em metros, então, 0,155, dividido pela inércia, que é 84,9 vezes 10 na menos 6, isso em metros, né? E aí, o resultado já em megapascal da tensão máxima aqui no ponto C, de 56,212 megapascal, certo? Então, finalizou aqui a 5,22.